Bom, investidores, nesse momento vocês devem estar se perguntando se é o momento mais adequado de comprar ou não algumas ações para a carteira de vocês. Bom, o grande segredo, na verdade, é que independe do momento econômico, político, social que a gente viva não só no Brasil, mas fora também, para desenvolver alguns tipos de estratégias. No mercado de ações, ele é muito parecido, por exemplo, com a aquisição de um carro. Você pode optar em comprar uma ação, por exemplo, da Petrobras. E em algum momento, nosso governo, que nesse momento é um pouco mais alinhado à esquerda, resolver editar algum tipo de medida provisória, alguma tributação, e isso afetar de maneira significativa a empresa e as ações, por conta dessas medidas, da tributação do governo, eventualmente cair de maneira um pouco mais drástica. E aí, para isso, a gente pode utilizar alguns instrumentos de proteção, como vocês fazem com a aquisição de carros ou de casas de vocês, por exemplo. Vocês vão numa concessionária comprar aí uma BMW, uma Mercedes, é um carro bastante valorizado, e geralmente as pessoas não saem da concessionária sem um tipo de seguro contratado. Imagina alguém que comprou um carro desse, atravessando a rua, primeira vez, sem saber dirigir eventualmente de maneira adequada ali os instrumentos do veículo, e sofre um acidente. Poxa, um baita prejuízo. Se vocês ainda compraram o carro financiado durante um tempo, ainda pior, porque ainda ficou com uma dívida com o banco para pagar e ainda precisa consertar aquele carro. A grande diferença para o mercado de ações é que a gente também pode utilizar esses mecanismos de proteção no caso das ações da Petrobras. Poxa, Cássio, quanto está valendo aí Petrobras nesse momento? Vamos supor que esteja aí valendo próximo de R$ 30. E os analistas, alguns economistas acreditam que pelo potencial, né, de crescimento da empresa, PIB, uma série de outras situações, e vocês acreditem que essas ações consigam chegar dentro de 6 meses ou um ano, por exemplo, em R$ 40. Obviamente isso aqui é só uma ilustração, vai depender de uma série de outros fatores, mas é só uma situação hipotética. Poxa, vocês acreditam então que a empresa tem um potencial de crescer dentro desse um ano pouco mais de 30%. Poxa, vocês podem simplesmente comprar essas ações por R$ 30 e deixá-las na carteira, como alguns investidores geralmente costumam fazer. Podem fracionar as compras dessas ações ao longo desses meses. Então compra um pouco esse mês, compra um pouco no próximo e assim de maneira gradativa. E tem alguns investidores que fazem essa compra, atinge certo patamar e ele resolve sair. Não necessariamente aguardando chegar até os R$ 40, mas no meio do caminho ele pode fazer esse trade, vender, sei lá, por 35, por 34, um patamar que ele acredita que seja para a estratégia dele naquele momento mais saudável. E aí, ao mesmo tempo, vocês sabendo que a gente tem um governo mais à esquerda, fale, poxa, Cássio, eu acho que comprar Petrobras nesse momento faz um pouco de sentido pelo momento econômico, mas eu tenho um certo receio. Eu não gostaria de simplesmente comprar essas ações e ter eventualmente uma surpresa na próxima semana com alguma situação que o governo invente aí daqui para lá, de cair 10, 20, 30% eventualmente em alguma situação como essa. Então vocês podem comprar uma put, que é uma opção de proteção, e para isso, ao fazer essa compra simultaneamente com as ações, vocês vão ter que pagar ali um dinheiro para isso, né? Como se fosse uma taxa. É o que a gente chama, na verdade, de prêmio no mercado de opções. Dependendo do tempo que vocês querem proteger, se é 6 meses, se é 3 meses, se é um ano, então essas opções terão um prazo de vencimento. Quanto mais longa, mais cara são esses prêmios das opções, como o seguro de um carro. Tem outros fatores que acabam influenciando no preço na hora da seguradora te dar o valor do orçamento. Pois bem, essas opções podem ter diferentes, né, patamares de preço, mas a gente vai usar aqui a hipótese que elas custem para travar essa proteção aí durante o primeiro ano de 10%. Então, se as ações custam da Petrobras R$ 30, as opções custariam 3. Poxa, Cássio, só faz sentido eu fazer esse tipo de estratégia se de fato a empresa crescer muito mais do que 10%, porque senão eu simplesmente gastei dinheiro à toa. E é exatamente isso que a gente precisa fazer de avaliação. Mas se vocês possuem um certo incômodo, um receio de algumas situações que podem acontecer, como essa de governo interferir na empresa a qualquer momento e ela simplesmente cair de patamar de preço a qualquer hora.
Então, muito melhor às vezes gastar 10% para ter uma certa tranquilidade, dormir aí todas as noites, né, com a esposa, com a família de vocês, sem tanta preocupação, do que acordar na próxima semana e, poxa, ter caído 20, 30% do patrimônio. Então, para isso, a gente vai definir essa estratégia se a gente quer segui-la ou outras estratégias com opções. São, na verdade, para vocês terem uma ideia, quase 50 estratégias diferentes. Eu vou trazer aqui de maneira gradual para vocês conhecerem, algumas são mais usuais no dia a dia e algumas que eu utilizo inclusive na minha própria carteira. Então vou deixar aqui disponível na playlist do Finance Talks para vocês acompanharem. Qualquer dúvida, sugestão que vocês tenham, pode deixar aí nos comentários, podem nos mandar e-mail. A gente vai conversando ao longo do tempo e atualizando para vocês essas estratégias para a gente ter aí um melhor desempenho nas nossas carteiras de investimentos. Até a próxima!